Olá, mulheres de Deus! Meu nome é Carla Martins, da Academia de Mulheres. Eu estou aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante. Eu quero dividir com vocês algo que toca muito profundo ao meu coração. Nós vamos falar sobre os improváveis. Uma mulher improvável. Você sabia que a improbabilidade é o campo, é o celeiro, é o cenário ideal, perfeito, conduzidos pelas mãos de Deus? É isso mesmo. Quando você vai estudar a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, quando você percebe que homens e mulheres do Senhor foram levantados, independente da geração, você vai observar um fato muito comum entre eles. Todos eram improváveis. Quando vamos olhar a história de homens tão comuns, por exemplo, Moisés tinha dificuldade na comunicação, um improvável queria conduzir, o povo à terra prometida. Quais chances ele teria? Qual era a linguagem ideal, articulada, que Moisés ofereceria ao povo que ele pudesse ser ouvido? A improbabilidade faz com que o homem dependa única e exclusivamente de Deus. Sabe o que eu penso? Que se você for uma provável, se você tiver títulos, dons, talentos, se você tiver toda uma capacitação, dificilmente você vai considerar que os feitos que foram realizados através de você são do Senhor. Nossa humanidade, ela é tendenciosa ao orgulho, à vaidade, ao eu. E é por isso que mulheres improváveis são levantadas em todo o mundo para levar e anunciar a palavra de Deus. Se você é uma mulher improvável, então com certeza você está carregando um chamado que haja no seu coração. E eu quero trazer essa verdade para a sua vida hoje. Eu quero andar um pouquinho no cenário bíblico para falarmos sobre a improbabilidade. Vamos lembrar de um jovem chamado Jeremias, que ao ser convidado para uma missão tão importante, que é de profetizar, de anunciar, de exortar um povo, ele era considerado quase que uma criança, um jovem. E o que um jovem tem? A ausência de experiência vivencial. Como poderia um jovem ser lançado a um desafio tão grande? Mas Deus diz que tocava os lábios dele e colocava as palavras certas na boca de Jeremias. Ele não considerava apto, assim como todas as pessoas improváveis que eu conheço, todos os cenários de improbabilidade que Deus colocou e gerou pessoas nele, conduziam e apontavam para o Deus Todo-Poderoso. Jeremias cumpriu assim a sua carreira, assim também como o jovem Timóteo, quando foi levantado pelo apóstolo Paulo no desafio missionário que o conduziu a anunciar a palavra de Deus. Outra improvável era uma mulher chamada Débora. Imagina o cenário. Era um lugar, um tempo onde as pessoas que precisavam serem levantadas, que eram capazes, que foram construídas no âmbito natural para julgar a nação, para defender a nação, eles estavam cansados e a palavra diz desanimados, enfraquecidos. Mas uma mulher foi levantada. E você sabe qual era a capacidade dela? A palavra de Deus vai deixar claro que Débora era mulher de Lapidote. E o que é que Deus queria nos dizer? Sabe qual que era o território do chamado dessa mulher? Sabe qual era o altar e o espaço geográfico, o id dela? Era o território de sua propriedade. Diz que Débora julgava as nações, era uma mulher que julgava, que trazia conselho àqueles que ali chegavam precisando de orientação, debaixo de uma árvore que estava plantada dentro de sua propriedade. Significa, mulher, que o seu chamado está dentro da sua casa. Nós precisamos começar a perceber o que o Senhor está nos apontando. Muitas mulheres olham para si mesmas, para os talentos que Deus colocou na mão e diz: nossa, eu nunca vou poder ministrar, pregar a palavra, evangelizar, eu nunca vou conseguir cantar ou fazer o id,
né, que o Senhor nos convida a fazer. Porque ela entende que o espaço geográfico, o lugar que ela foi inserida é pequeno demais, mas é o lugar da improbabilidade. É um improvável que entende que seu chamado missionário está no fazer a comida, no passar e no lavar a roupa, no trazer à mesa aquelas pessoas que ela ama, no cuidado com o esposo, no ensinar os filhos a respeito de Jesus, até mesmo nas tarefas de casa, aguando o jardim, lavando as louças, porque ela é constituída como natureza, como origem, uma exer, auxiliadora idônea. Ela é uma kenegdo, uma força oposta. Mas quantas mulheres se sentem incapazes porque estão tentando achar em si a capacidade que é apontada pelo humano? A nossa humanidade, ela exige comprovação de fatos de que você está apta e aprovada para uma missão. Mas não é assim que Deus trabalha. Jesus foi o exemplo vivo disso que nós estamos falando. Eu quero conduzir vocês a uma passagem que está lá em Isaías 53. Sabe por que eu quero te levar até lá? Para ler com você algo muito forte, que é como Jesus Cristo veio aqui ao mundo. Sabe qual era a expectativa do povo quando era a chegada ali, né, do Salvador, quando era anunciado a chegada daquele que era o Messias? A humanidade, as características, né, que nós imaginávamos de um libertador, era um guerreiro, um homem forte, poderoso, de espada, de guerra. Então, Jesus chega. E olha o que a Bíblia vai dizer a respeito de Cristo. Vai dizer assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura, e olhando para ele, nós não considerávamos beleza alguma, mas não havia nada que no humano os agradasse. Ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizeram caso algum. Esse é Jesus, o improvável. Era improvável que um libertador chegasse como chegou Jesus, servo, humilde, desprezado, não tinha onde encostar a cabeça, feio, não tinha formosura, beleza alguma, não era um homem forte, um guerreiro, não tinha uma espada, pelo menos natural, na mão. E quem poderia dizer que era Cristo? Só aqueles que entendem que as coisas celestiais são de profundidades eternas. Jesus esteve aqui para nos ensinar que o improvável é o celeiro ideal daquele que crê que é através do poder de Deus, é através do Espírito Santo, é através da força que vem do Eterno que podemos fazer qualquer coisa para o Senhor. Você já parou para pensar que talvez se Jesus chegasse na sua igreja, na sua comunidade, talvez próximo de você, você o teria rejeitado pela sua expectativa, porque você é limitada, assim como eu e qualquer ser humano, a condicionar quais são as características que uma pessoa precisa ter para ter um chamado, para ter um ministério, para avançar numa causa de Cristo. Jesus veio quebrar tudo, colocou o evangelho de cabeça para baixo, porque o maior era o menor. Aquele que queria ganhar a vida precisava perdê-la. Que não tem vantagem alguma você amar quem te ama, mas amar o seu inimigo. Que o amor é a lei. Ele dizia que aquele que dá um tapa na sua face, você deveria dar a outra. E que se te pedirem uma capa, né? Então, entregue a toda.
Sabe, gente, nós precisamos voltar à Bíblia, à palavra. Quantas de nós estamos matando o nosso chamado? Estamos ali desprezando o que o Senhor nos deu porque estamos nos sentindo improváveis. A improbabilidade está te convidando a andar na dependência. Você é dependente de Deus? Será que você está buscando mais conhecimento, mais título? Talvez você está esperando ser líder de algum ministério na sua igreja. Talvez você está esperando ir por o ID, todas as nações, ou ter mais provisão, situação melhor financeira, saber, poder se locomover em alguns lugares, falar uma nova língua para começar a fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Há uma parábola que diz que uma figueira foi plantada no meio de uma vinha. Sabe o que quer dizer isso? Que você foi plantada exatamente no cenário para frutificar. Não importa se o cultivo, se ao olhar para o redor, você não entende o que está acontecendo. Davi também não entendia. Vamos lembrar da história de Davi? Ele era o menor dentre os irmãos. Ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Lembra que quando o profeta sentou à mesa, disse que não comeria até que Davi chegasse, porque o próprio pai o rejeitava. Nem o pai achava que ele tinha valor. Davi foi aquele que foi levar comida aos irmãos que tinham toda a probabilidade de destruir aquele filisteu. Mas eles acovardaram, porque eles olhavam para a capacidade e força e era impossível lutar com aquele gigante. Mas Davi não. Davi, quando olha o gigante ofendendo Deus vivo, se posiciona de frente ao rei Saul e diz para ele: quem é este? Quem é este filisteu que afronta o nosso Deus? Ele vem contra mim com espada e foice, com o natural, mas eu vou contra ele pelo poder do nome do nosso Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Que ele ia contra aquele filisteu, não pela força, não pela capacidade, não pelo estudo, pela dedicação, pelo tempo que ele investiu diante, daquele gigante tão poderoso. Ele ia contra ele pelo nome do Senhor. Era a palavra, era a fé, era aquilo que ele cria. Ele não tinha probabilidade alguma de vencer aquela guerra, aquele gigante. Ele nem era treinado para isso, mas ele indignou, e essa indignação santa provoca em nós a ousadia dos improváveis. E você sabe o que eu quero compartilhar com você? Observa bem. Diz que a única coisa que Davi tinha nas mãos era 5 pedras, porque era aquilo que ele aprendeu a lutar, era com as pedras que ele defendia suas ovelhas. Ele não tinha espada e ele nem ousou vestir as armaduras de Saul, porque não cabiam nele. Quantas mulheres querem vestir a armadura de uma outra mulher? Ter a posição de uma outra mulher, o chamado de uma outra mulher, mas não é teu, minha amada. Aquilo que é teu, o Senhor já derramou sobre a sua vida, está com você, para que você possa fazer o seu melhor, dependendo exclusivamente do Senhor. Sabe o que vai dizer? Diz que quando Davi arremessa a pedra, o improvável acontece. Ao arremessar algo sobre você, a tendência é que o seu corpo desloque para trás. Mas ali você vai ouvir algo. Diz que ao arremessar a pedra, o gigante caiu para frente. Improvavelmente. Sabe por quê? Porque não era sobre Davi. Não era sobre a velocidade da pedra, mas sobre o poder de Deus. Todo aquele se curvará diante do poder do nosso Senhor. O gigante se curvou diante de Deus. Era um cenário que não havia nenhuma possibilidade, mas a improbabilidade aconteceu. O menor, o não guerreiro, o pastor de ovelhas, aquele que não era digno de estar naquele lugar, através de uma pedra, lutou contra um grande gigante que foi, durante muito tempo, os guerreiros de Saul amedrontados. Mas ele não estava por ele estava pelo Senhor. E você? Como está a sua vida hoje?
O que você está fazendo com o que o Senhor te deu nas mãos, da sua simplicidade? Eu quero te dizer que há uma experiência na minha vida que eu quero compartilhar aqui para encerrar essa palavra. A minha avó era uma missionária e ela nunca ousou sair geograficamente de uma cozinha. A missão da minha avó estava dentro de um cenário de uma cozinha, numa mesa. Ela ensinou 13 meninas, as suas netas, a poder serem ousadas dentro do seu chamado, como esposa, como mães, como serva, como filhas e como missionárias no campo de Deus. Minha avó não sabe o que é um microfone. Ela não conheceu os altares, os púlpitos, ela não conheceu a internet, o Instagram, os seguidores, as mídias sociais. Ela se limitou a conduzir o seu chamado dentro da improbabilidade. Desculpe. Porque ela era uma mulher que estava com o coração no Senhor. Ela sabia que ela tinha uma missão. Deus colocou nas mãos dela mulheres que, se ela ali alimentasse, regasse, cuidasse como árvores, elas frutificariam. E aqui está eu falando com vocês hoje. O investimento da minha avó no secreto, o investimento dela dentro da cozinha, ensinando as netas culinária, a como ser boas esposas, a escrever livros que pudessem ser legados para nós, fez com que cada uma de nós, as minhas primas, pudessem viver a sua experiência missionária. Sabe o que eu quero dizer, mulher? Talvez você esteja na sua casa hoje sentindo frustrada. Ou talvez você gostaria tanto de fazer algo para o Senhor que fosse considerado como ou imputado como um legado eterno. Mas você está buscando viver uma experiência que não é sua, quando Deus te fez única, apta e capaz para viver o extraordinário. Será que talvez não chegou a hora e este é o dia em que você está aqui para escutar esta palavra? E eu quero derramar a última palavra para você aqui, que está lá em Mateus. Sabe o que Mateus vai dizer para nós? 5. E é um livro lindo, um capítulo que eu amo tanto. É Mateus 5 e 6. Vai dizer que você é sal da terra. Sabe o que significa o sal? Tempero. Você pode ter a melhor comida, os melhores ingredientes. Se você não temperar de forma adequada, aquela comida não vai passar. Você não vai conseguir fazer o que ela é para ser feito, que é alimentar. Porque ela não é agradável, ela não é prazerosa. Você está nesta terra para trazer tempero ao mundo. E ele vai dizer mais, que você é luz. Sabe o que uma luz faz? Brilha. Será que você está brilhando? Será que você está no monte de uma cidade? Será que você está sendo colocada no alto, na perspectiva que Deus te chamou, para que você possa iluminar a sua casa, a sua família, o seu marido, os seus filhos, amigos dos seus filhos, a sua comunidade, a sua igreja? Mas às vezes você está reclamando que você está num lugar escuro, de treva, de tristeza. Mas eu quero te dizer, minha irmã, luz só tem sentido se ela estiver na escuridão. Você foi chamada para os lugares escuros, para as trevas, para o lugar que não tem luz, para que você brilhe, para que o Espírito Santo que habita em você possa brilhar. Todo lugar, aonde você chegar, é denunciado aonde está o pecado, as dores, as angústias, porque você carrega o Espírito Santo e o Espírito Santo denuncia o que precisa ser corrigido em nós. E vai dizer mais, vai dizer que você foi chamada para ser colocada no alto da cidade e também que ninguém consegue esconder você, porque não se pode esconder uma candeia. E diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que as suas obras glorifiquem o nome de Jesus. Que a sua obra glorifique o nome de Deus. Eu não sei o que você sabe fazer, mas eu sei que você veio com talentos. Eu não sei até agora por que você ainda não começou a fazer, mas eu sei que homens e mulheres que se sentiam assim improváveis, fizeram da sua vida uma entrega.
se gastaram diante do Senhor. Eles foram com medo, eles foram se sentindo pequenos, como Gideão, que era o menor da casa, o menor da sua linhagem, mas foi chamado para enfrentar uma guerra com um exército pequeno, porque ele sabia em quem tinha crido e sabia que ele era poderoso para fazer infinitamente mais. Foi Jesus que te convidou, através dos evangelhos, a saber que a improbabilidade faz parte daqueles que são dependentes e que assumiram o seu lugar e que dizem hoje de todo o coração: Pai, eu não sei o que eu posso fazer com o que o Senhor me deu, mas se é seu, use-me a mim. Faça essa oração hoje. Peça que o Senhor quebre em você toda a barreira que Satanás colocou na sua mente, de que você precisa ser apta, aprovada, ter um título, ser reconhecida. Faça todas as coisas para o Senhor e não para homens. Não peça retorno natural, porque você não é deste lugar. Você morreu e ressuscitou com Jesus e você está assentada nos lugares celestiais. E é neste lugar que você está agora, tendo a possibilidade de derramar de tudo que você viu e aprendeu, de tudo aquilo que você sabe a respeito de Deus para todas as pessoas que estão ao seu redor. Mulheres improváveis são mulheres que se renderam, que sabem que não tinham nenhuma capacidade. Raabe, da linhagem de Jesus Cristo, uma prostituta. Ruth, uma mulher que deixou toda a possibilidade de viver um cenário novo, diferente, que abandonou tudo, mas que ousou no espírito viver em fidelidade à sua sogra e que foi imputado ali aquele sacrifício como adoração a Deus. Mulheres que se sentiam tão menosprezadas, mas que Jesus olhou para elas e as convidou para serem o quê? Auxiliadoras, mantenedoras, pregadoras, juízas, rainhas. Será que não foi para esta geração, esse tempo agora de pandemia, esse tempo tão difícil que você foi chamada? O que você está fazendo com tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos? Eu quero dizer que aquilo que você tem que fazer, nenhuma mulher poderá fazer para você. Então existe alguém em algum lugar que está esperando que você se posicione como uma improvável, dependente, completa e absolutamente de Deus. Que a paz do Senhor alcance o seu coração, que essa palavra mexa com sua estrutura, que você possa sair daqui agora dizendo: eu sou sim uma improvável escolhida do Senhor. Eu sou aquela mulher levantada, força oposta, que vai agora pegar aquilo que o Senhor colocou nas mãos e fazer de todo o coração, sabendo que nunca será sobre você e nem para você, mas para a honra e glória de Jesus. A paz, minha irmã, que você possa se sentir amada e abençoada. A paz do Senhor. Amém.